Olá, eu sou a Emily, sou estudante da primeira fase de Letras Português na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse vídeo é sobre a disciplina História dos Estudos Linguísticos, ministrada pelo professor Euronides Moura. Eu vou falar um pouco sobre a hipótese Sapir-Whorf. A hipótese Sapir-Whorf, ela fala sobre a ligação entre a linguagem e o pensamento. Até então, acreditava-se que o pensamento era algo 100% individual, e algo independente, e que a linguagem, a língua, o idioma, vinha como um meio de transmitir esse pensamento, então uma forma de traduzir aquilo que se passava, aquilo que se passa na cabeça das pessoas. Era apenas essa ferramenta para transformar em palavras aquilo que se passava independentemente na cabeça das pessoas. E aí a hipótese Sapir-Whorf ela vem para tirar um pouco desse pensamento, e mostrar que existe sim uma influência da língua no pensamento humano. Então ela não é simplesmente uma ferramenta para traduzir o pensamento, mas que as duas coisas estão conectadas, fazem parte uma da outra. Mesmo a hipótese tendo este nome, né, que vem do Edward Sapir e do Benjamin Whorf, ela não foi criada realmente por eles. Ela não foi um trabalho que eles fizeram em conjunto. Na verdade, foi uma junção dos seus estudos que levou a uma conclusão. Mas Sapir e Whorf não trabalharam juntos na hipótese. Edward Sapir é um pouco mais velho que o Whorf, é um linguista e antropólogo muito renomado, estudou as línguas nativas norte-americanas, e foi quem deu origem a esse pensamento do relativismo linguístico. A gente também, que é uma das formas de explicar, é um dos nomes também da hipótese Sapir-Whorf. Isso a gente vai ver mais para frente. Ele é responsável principalmente pela versão fraca da hipótese, que é a mais aceita pelos linguistas, e pelo meio acadêmico, de um modo geral. Já o Whorf, os pensamentos e os estudos de Whorf foram base mais para a versão muito forte e forte dessa hipótese, que infelizmente ou felizmente, não são muito aceitas no meio científico. E a gente vai ver o porquê. Para contar um pouquinho da história, então, dos dois, o Sapir não é estadunidense, na realidade ele nasceu no leste europeu, mas se criou nos Estados Unidos, teve sua formação toda no país. Já o Whorf foi estadunidense, realmente nasceu em Massachusetts, se eu não me engano, e só que o Whorf teve outra formação inicial. Então, ele estudou química, sua primeira formação foi química, trabalhou como instrutor de incêndio em uma empresa e teve sempre interesse na área linguística, mas não foi sua primeira formação. Começou a trabalhar nisso mais tarde. Ele até trabalhou com Sapir em alguns momentos, mas essa hipótese não foi criada em conjunto dos dois autores, mas recebeu o nome deles. Então, como eu já havia comentado, a hipótese Sapir-Whorf foi dividida em 3 versões. A gente tem a versão muito forte, a versão forte e a versão fraca. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a versão muito forte diz que o pensamento é determinado pela língua. Então, não é só uma questão de ligação entre linguagem e pensamento, mas que a língua determina o pensamento. Então, eu só tenho tal pensamento porque eu falo essa língua. Se eu falasse outra língua, meu pensamento seria diferente. Então, para ele, nessa versão, as duas coisas estão muito conectadas, são quase uma coisa só. E se usa para explicar essa versão muito forte, o estudo feito com a população Hopi. Um estudo feito pelo Whorf com essa população, que teoricamente é um estudo para descrever a língua local, mostrou que
a língua Hopi não possui demarcação de tempo, não possui expressões, não possui palavras ou construções gramaticais que expressem tempo. Então, seria uma língua sem tempo. E Worf, vendo essa ausência de estruturas para expressar tempo, postulou, então, esse conceito de que, já que a língua deles não possui essa demarcação, então a sua visão de tempo também acontecia da mesma forma. Então, eles compreendiam o tempo, viviam a experiência do tempo de maneira diferente de falantes de inglês por causa de sua língua, por não ter uma estrutura específica na língua para falar sobre tempo. Isso, na realidade, até foi demonstrado no filme A Chegada, lançado em 2016. Na trama, alienígenas invadem o mundo e uma linguista renomada é convocada pelo governo para descrever essa língua, para tentar aprender, para conseguir se comunicar com os alienígenas e entender qual o objetivo deles na Terra. E quanto mais a linguista Louise, doutora Louise Banks, vai aprendendo a língua alienígena, ela vai percebendo que eles têm uma visão diferente do tempo, assim como os Hopi, para o Worf, né? Essa teoria foi mais tarde desmentida. Mas, a princípio, na ficção, então, a linguista, conforme ela ia aprendendo a língua alienígena, ela também foi vivenciando o tempo de maneira diferente. Então, ela conseguia não só ver o futuro, mas também interagir com ele. Então, ela conseguia interagir com o futuro para alterar o presente, tudo graças a essa língua que ela aprendeu com os alienígenas. Então, isso é totalmente a versão muito forte da hipótese. A hipótese é até citada no filme como uma explicação, que é justamente essa determinação da língua em relação ao pensamento. Então, ela mudou totalmente a sua visão de tempo porque ela aprendeu a língua. E interessante perceber que ela não pôde escolher com qual visão de tempo ela ia ficar, porque ela falava inglês e também diversas outras línguas, como mostra no filme, mas a partir do momento que ela aprende aquela língua, ela passa a ter a visão daquela língua. Então, não faz muito sentido como que fica o conflito entre aquilo que ela aprendeu e aquilo que ela já possuía. Então, não é por isso um dos motivos que não é muito aceita essa versão. Essa questão até da língua Hopi foi desmentida mais tarde. Na realidade, a população Hopi tem sim expressões para falar do tempo, eles têm calendários, têm diversas outras formas que mostram que eles também compreendem o tempo de forma linear, como outros falantes de outras línguas, né? É só por não existir certas estruturas que o Worf estava procurando na língua, ele já levou em consideração que a população Hopi pensava de uma forma diferente, o que não é verdade. Algo que a gente consegue ver no cotidiano, referente à versão muito forte, é a questão de palavras tabus. Isso é algo que realmente está enraizado em muitas culturas, né? Principalmente na cultura ocidental. Para muitas pessoas, no geral, mais conservadoras, existem palavras que podem, simplesmente por serem pronunciadas, elas podem causar um efeito real na realidade. Ela pode causar algo ruim ou algo específico na realidade, simplesmente por ser pronunciado. Então, isso é muito a versão mais forte da hipótese, porque diz que essa estrutura lexical, a língua em si, ela está determinando o pensamento e a realidade como um todo. Então, essa questão de palavras tabus é o que a gente mais consegue ver na atualidade para representar a versão muito forte. A gente tem também a versão forte da hipótese, que fala que não necessariamente a língua determina o pensamento, mas que a língua, ao menos, que o pensamento, desculpa, é dependente da língua. Então, a gente só pensa porque a gente tem uma língua. É muito
forte dizer isso, até porque tem uma questão biológica por trás dessa afirmação, né? Dizer que o pensamento, que essa habilidade cognitiva, ela só é possível porque nós possuímos linguagem. Mas pensando na questão linguística, é, essa versão forte foi mostrada através do que se chama as palavras intraduzíveis, né? Por exemplo, saudade. Diz-se que saudade é uma palavra que só existe no português. Só que a questão é que mesmo ela não podendo ser traduzida, não havendo uma palavra exata para falar sobre esse sentimento em outras línguas, isso não significa necessariamente que falantes de outras línguas não tenham esse sentimento, apenas porque em suas línguas não há um correspondente exato para essa palavra. Então, significa que só os brasileiros portugueses, falantes de português, sentem saudade, porque só na nossa língua existe essa palavra? Com certeza não, até porque toda essa questão está ignorando o fato de pessoas poderem aprender outras línguas e também passarem a compreenderem, né? Então, significa que só essas pessoas, só quando alguém aprende português, ela tem esse sentimento. Se ela nunca aprendesse português, ela nunca sentiria saudade. E a gente sabe que não é real. Também tem a questão de outra palavra intraduzível, que é a diferença entre ser e estar, que nós temos no português, no espanhol, mas que em francês ou inglês não existe. É um verbo só para dizer ser ou estar. Não significa que eles não consigam compreender a diferença de estado e permanência, apenas não focalizam sua atenção nessa diferença especificamente. O contexto já é suficiente para conseguirem diferenciar uma coisa da outra. Então, são línguas diferentes, possuem estruturas diferentes, e isso não significa que o pensamento está necessariamente atrelado à língua falada pela pessoa. Essa versão diz que só é possível pensar no conceito se ele estiver presente na língua. E a gente sabe que isso não é verdade. E aí a gente vai para a versão. Opa! A gente vai para a versão fraca, que é a mais aceita, por relativizar um pouco todos esses conceitos. Ela diz que o pensamento é influenciado pela linguagem. Então, não que ele é determinado, que ele depende, mas que ele tem a sua influência. Então, por exemplo, existe um experimento que foi feito entre russos e falantes de inglês a respeito das cores. Na língua russa, existem duas palavras para falar da cor azul, enquanto para nós, até falantes de português ou falantes de inglês, existem o azul, e aí adjetivos para falar sobre azul claro e azul escuro. Na língua russa, assim como em diversas outras línguas indígenas, se eu não me engano, até no italiano também há essa divisão, existem duas palavras mesmo, substantivos diferentes para falar sobre azul claro e azul escuro. São, são, são cores diferentes. Não é apenas que uma é mais clara e outra é mais escura. São cores diferentes, tais quais o azul e o verde, ou vermelho e o verde. São cores diferentes, realmente, para os russos. Por causa da linguagem. Existem palavras diferentes, logo, são classificações diferentes. E nesse estudo, então, foi realizado alguns testes e percebeu-se que os russos tinham uma facilidade maior para distinguir essas duas cores. Os estadunidenses, né, as pessoas falantes de inglês, elas conseguiam também distinguir, obviamente, mas não de maneira tão ágil quanto os russos. Para os russos era muito visível, enquanto para os falantes de inglês era visível também, mas não tão diferente assim. Então, significa que na língua russa, essa diferença entre essas duas cores é mais focalizada, e já na língua inglesa, nem tanto. Então, a versão fraca fala sobre essa influência. A língua russa influenciou na visão de cores dos russos, mas não que os falantes, os não russos não consigam compreender essa diferença só porque não falam russo.
Existem vários exemplos dessa versão fraca em praticamente todos os idiomas. Por exemplo, na língua francesa existem duas palavras que significam levar. São duas palavras porque na língua francesa há uma diferença se você vai levar uma pessoa ou se você vai levar um objeto. Então, se você vai levar uma pessoa, é emmener, se você vai levar um objeto, é emporter. Então, no português, a gente não tem a necessidade de distinguir, ao criar uma frase, a gente não precisa pensar em palavras diferentes para falar sobre esse verbo, mas no francês precisa. Não significa que a gente não entenda a diferença entre levar uma pessoa e levar um objeto. A gente só não precisa focalizar isso na hora da fala. Então, é isso que a versão fraca diz. Ela é muito mais aceita, muito mais fácil de ser comprovada, já foi comprovada em diversos momentos, e ela é baseada principalmente nos estudos de Sapir. Outro exemplo que pode ser usado é a questão do gênero dos objetos em inglês e do português ou de outras línguas latinas. No português, os objetos, eles têm gênero, já em inglês não. Mas isso não significa que os falantes de português não consigam compreender essa neutralidade ou que os falantes de inglês não consigam compreender a questão dos gêneros dos objetos. É apenas uma construção da língua, né? E a versão mais forte, como eu já havia dito, ela se desmancha quando a gente pensa em pessoas poliglotas, né? Que conseguem aprender línguas diferentes e isso não significa que a visão de mundo delas muda a partir do momento que elas aprendem uma nova língua. Até porque, como eu falei, a pessoa então escolheria a visão de mundo que ela teria a partir das opções que ela tem de línguas. Então, se eu falo inglês, francês, espanhol e russo, eu vou escolher a visão de mundo que eu vou ter, ou a mais forte seria a que eu iria acabar levando para o resto da minha vida? Ou essas visões diferentes de mundo, elas se chocariam? Como que isso aconteceria? E a gente sabe, existem muitas pessoas poliglotas que falam mais de uma língua que apenas aprendem as estruturas diferentes que existem entre as línguas, conseguem se comunicar sem nenhum problema. A princípio, a hipótese de Sapir-Whorf seria isso, em sua totalidade, de uma maneira bem resumida, mas seria basicamente isso. Então, é a hipótese que fala sobre a, a ligação entre pensamento e linguagem, sobre essa influência que uma sofre em detrimento da outra. Existem essas três versões, a mais aceita é a versão fraca, que é a que a gente consegue comprovar de maneira mais eficaz. E é isso. Muito obrigada pela atenção.